capítulo de número 1, versículo de número 1. Os irmãos encontraram? Amém? Temos irmãos procurando aí. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua família, com a sua mulher, os seus filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus filhos e de seu marido. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, meu Deus, eu quero te agradecer por estar aqui na tua presença. Meu Pai, eu quero te pedir nesta hora, neste momento, Senhor, que o Senhor quebre hoje o coração de pedra, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, coloque hoje no teu povo um coração de carne, como o Senhor falou para o meu profeta Ezequiel. Um coração capaz de ouvir e entender a tua voz. Meu Deus, se existe aqui um ouvido agravado, um ouvido que esteja surdo espiritual, que eu só venha desentupir esse ouvido hoje, para que essas pessoas possam ouvir a tua voz e obedecer. Senhor, que a tua palavra ela vá e que ela produza o resultado para o qual está sendo mandada na vida dos teus filhos. Meu Pai, faça um milagre aqui hoje neste lugar. Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre ouve a oração dos teus filhos, dos teus servos, que eles são fiéis. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, podem tomar o seu assento. Queridos, Ruth, esse livro agora nós estamos lendo aqui, meditando, conta a história de 3 personagens aqui principais, que é Ruth, Noemi e Boaz. A palavra aqui, como nós lemos, diz que começou a haver uma grande fome em Belém de Judá. E em uma decisão impensada, em uma decisão repentina, Elimeleque, por causa de ver ali a necessidade que havia naquele lugar, a falta de trabalho, a falta de alimento, Elimeleque, ele pega a sua mulher, Noemi, pega seus filhos, Malom e Quilion, tira eles dali de Israel e conduz a sua família para Moabe. E essa atitude de Elimeleque, ela gera para a sua família terríveis e complicados resultados. É a casa do pão. Eles moravam em uma cidade, em um lugar que se chamava Casa do Pão. Mas não havia mais pão ali naquele lugar. Meu Deus. Tinha acabado. Havia escassez de alimentos, não havia trabalho. Mas eles estavam em Israel. Eles estavam debaixo da proteção e da promessa de Deus. Tem pessoas que elas estão passando por algum tipo de problema, estão na casa de Deus, estão na presença de Deus. E porque começou a surgir algum tipo de dificuldade para ele ou para ela, ela fala assim, eu vou sair da igreja.
Ah, não adianta, eu estou na presença de Deus, mas está tudo dando errado para mim. Ah, pastor, aqui toma aqui minha carteirinha, eu estou abandonando tudo, eu vou sair da presença de Deus, porque para mim não dá mais. Ah, não dá porque meu esposo não me ajuda. Não dá porque minha esposa não me ajuda, os meus filhos não me ajudam, os meus pais não me ajudam. E Deus está falando para você, não saia da casa do pão. Deus está dizendo para você, não saia da casa do pão. Não abandone a casa do pão, não saia de Belém. Deus está falando para você e a provisão vai voltar. Isso é um tempo que você está passando, isso é um período de necessidade, mas eu vou abençoar a minha terra. O Senhor falou assim, eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. E às vezes, mesmo na terra que manda leite e mel, nós passamos por necessidade, por dificuldade, mas Deus tem preparado algo especial para a tua vida. Glória a Deus, aleluia! Deus tem algo especial para você. Mesmo com todas as decisões erradas de Elimeleque, mesmo assim, Deus havia preparado, arquitetado um plano especial para a vida de Noemi e a vida de Ruth. Eles abandonam Israel. Noemi, ela tem que ir porque ela tem que obedecer e acompanhar o seu marido. Ela não queria sair de lá. Ela não queria sair dali para poder abandonar a casa de Deus. O local onde Deus tinha colocado eles para viver. Ela não queria isso. Mas por obediência ao seu esposo, ela se submete a sair de Belém e ir com ele para Moabe. Para você que não sabe, eu vou mostrar para você, vou te explicar o que é Moabe. Um dia Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, vai lá, avisa o teu sobrinho, fala para ele que o negócio vai ficar estreito lá. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão começa a interceder pela vida do teu sobrinho e Deus envia anjos lá na casa dele e fala para ele assim, olha, pega a sua esposa, as suas filhas, foge desta cidade e não olhe para trás. Isso é forte. Quando Deus manda você abandonar algo, quando Deus manda você deixar para trás, Deus fala, olha, não leva tesouro, não leva riqueza, não leva nada desse lugar, deixa tudo por aí, sai com a sua esposa e com as suas filhas desse lugar agora. Porque Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. A ira de Deus se acendeu contra esse lugar. Porque ali havia práticas de orgias, práticas de homossexualidade terríveis. Então Deus ele vai e decide destruir Sodoma e Gomorra, mas por causa da vida de Ló, por causa da intercessão do tio dele, Abraão, Deus poupa a vida dele e dá a ele a oportunidade de fugir daquele lugar. Ele foge juntamente com a sua esposa e com as suas filhas. Quando eles estão chegando nos montes, que a cidade está sendo destruída por aquela tempestade de fogo, a esposa de Ló, ela olha para trás. Deus falou que não era para olhar. E na mesma hora a Bíblia diz que ela se converte em uma estátua de sal. Quando Deus fala para tu assim, ei, sai daqui desse lugar, abandona esse pecado, abandona essa vida errada. Não é para você ficar olhando para trás para ver o que você deixou para trás. Deus está falando para você, foge do pecado. Foge do lugar onde está te levando para a perdição. E não olhe mais para trás, ou seja, não fique desejando aquilo que você deixou para trás, porque Deus está dizendo para você que eu tenho algo melhor preparado para você. Glória a Deus! Muito melhor. E com a morte da esposa de Ló, as suas duas filhas pensam o seguinte assim, bem, agora nossa mãe morreu, nosso pai não tem nenhum filho varão, e como será agora a nossa família? Nós não teremos herdade. Não teremos mais continuidade da nossa família. Então o que elas fizeram? Elas embebedaram o seu pai. E a filha primogênita primeiro foi lá e se deitou com o seu pai. E depois de alguns dias a outra filha pegou e embebedou o seu pai e também se deitou com ele. E as duas filhas tiveram relações com seu pai. Ou seja, houve ali um incesto. E dessas duas filhas geraram-se dois filhos.
um chamado Moabe e o outro chamado Ben-Amim, que é Amon. Ou seja, Moabe, o pai dos Moabitas, filho dessa mulher, que era filho também de Ló, que era o pai dessa terra, desses moradores de Moabe, foi fruto de um incesto, ou seja, era uma terra amaldiçoada, aquela terra de Moabe. Todo mundo sabia disso. Mas mesmo assim, Elimeleque pega a sua família e leva para aquela terra amaldiçoada, uma terra que Deus não estava presente naquele lugar. Tem muitas pessoas abandonando, saindo da presença de Deus, trocando as coisas de Deus por nada. Abandonando e trocando aquilo que Deus te deu por nada. A pessoa prefere sofrer lá fora no mundo. Prefere ficar passando as suas madrugadas, às vezes noitadas, embaladas, vivendo ali uma falsa felicidade, porque quando chega em casa, talvez já volta já do baile chorando pelo caminho. Porque sabe, porque se lembra da casa do pão, se lembra de Belém. Às vezes já sai dali daquele lugar ali com seu coração completamente entristecido, porque acabaram-se as drogas, acabaram-se as bebidas, acabaram-se os falsos amigos, e agora você está novamente sozinho. Abandonam Israel, abandonam a casa do pão por causa de nada. Foram para aquela terra amaldiçoada. O principal deus dos Moabitas era Moloque. Sabe o que eles faziam? A mulher acabava de dar à luz. Eles pegavam aquela criança recém-nascida e jogavam em uma fogueira para poder adorar aquele Deus. A mulher acabava de ter o seu filho e era tirada aquela criança dela e era oferecida em holocausto a Moloque. Foi para esta terra que ele tira a sua família, um Deus que ama a família, um Deus que priva a família e leva a família dele para um lugar onde as pessoas davam a mínima importância para as crianças. Onde um lugar que realmente talvez não existisse nenhum tipo de amor, nenhum tipo de afeto entre os pais e os filhos, porque eles adoravam a um Deus que pedia os seus filhos em holocausto e sacrifício. O nosso Deus, ele chega a fazer isso. Ele pede ao seu pai que sacrifique o seu filho, pede a Abraão que sacrifique o seu filho, Isaac. Mas Deus ali não ia permitir que o seu filho, que Abraão matasse aquela criança. Deus só queria provar a fé de Abraão para ver até onde ele iria. Porque você tem um Deus que te ama. Ele não vai permitir que você faça nada que vá além das suas forças, das suas capacidades. Talvez você fale assim, mas eu não estou aguentando mais. Claro que você aguenta. Se Deus está permitindo acontecer, porque Ele te conhece, Ele sabe que você pode. Ele sabe que você consegue. Em Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 15. Presta atenção no que diz aqui. Olha só. Deus fala assim: vê que hoje, pois, tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto tenho hoje, portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra ao qual passar a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos e fores para se inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os teus dias na terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, hoje a vida para que vivas tu e a tua semente. Deus, ele está falando aqui para o seu povo Israel, que ele estava propondo para eles: olha, eu coloco diante de vocês aqui, podem escolher. Existe a bênção e existe a maldição. Deus está dizendo o seguinte assim: olha, não sou eu que amaldiçoo você, você próprio se amaldiçoa.
Não sou eu que retenho de você a bênção, é você que não busca a bênção, porque a bênção está diante de você. Você pode escolher a bênção e você pode escolher também a maldição. É você que pega com as suas próprias mãos. É você que decide, por você mesmo dizer, Senhor, eu não quero a bênção, eu quero a maldição, como Elimeleque fez. Elimeleque, ele sai da bênção e ele vai para a maldição. E uma coisa muito interessante também aqui é que Ruth e Orfa, elas nascem amaldiçoadas. Ruth e Orfa, elas nascem em uma terra amaldiçoada, uma terra esquecida, abandonada pela presença de Deus. Elas não escolheram ser amaldiçoadas, elas nasceram amaldiçoadas. Mas diferentemente de Noemi passa a ser amaldiçoada quando ela sai de Israel, sai da casa do pão e entra dentro de Moabe. E vai viver ali. Ei, Deus está falando para você, tu não nasceu amaldiçoado. Se tu está amaldiçoado hoje é porque você buscou a maldição para a tua vida. Se você hoje está vivendo uma situação na tua vida e você fala assim, tudo que eu faço dá errado, aí tem alguma coisa aí. Volta para Belém. Volta para Betel. Volta para Israel. Deus está falando para você, volta para a casa do pão. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Você precisa retornar, você precisa olhar aonde foi que você caiu, aonde foi que você errou e voltar. Mas mesmo assim, mesmo Noemi passando a ser amaldiçoada, mesmo assim, ela possuía um Deus que reescreve histórias, um Deus que pega aquela história de derrota e transforma em uma história de vitória. Um Deus que pega aquele que é amaldiçoado e transforma em abençoado. É assim que o Senhor Deus faz na nossa vida. Depois que Ruth e Orfa, elas se casam com os filhos de Noemi e Elimeleque, Malom e Quilion. Aquelas mulheres, por causa das leis moabitas, elas passam a ter obrigatoriedades, obrigações para com Noemi. As leis moabitas diziam que aquele que se unisse em matrimônio, como Noemi, como Ruth e Orfa se uniram ao matrimônio ali com os filhos de Noemi, elas passariam a ser legalmente filhas responsáveis também pela vida de Noemi, como se fosse um filho de sangue. Aleluia. Existia essa lei que obrigava elas a cuidar da sua sogra como uma mãe, chamá-las de mãe, respeitá-la como mãe. Então essa lei estava ali em Moabe. Aquelas duas, mesmo depois da morte de Malom e Quilion, elas estavam ali responsáveis pela vida também de cuidar de Noemi. Mas ali nós vemos agora o quadro, 3 mulheres viúvas. 3 mulheres viúvas e 3 mulheres sem nenhum filho. Ruth, ela recebe, Noemi, ela recebe uma notícia, é enviada dela um mensageiro dizendo assim, olha, Deus visitou Israel, Deus visitou a casa do pão, o Senhor tem abençoado a sua terra, o Senhor tem abençoado o seu lugar. Glória a Deus. Então, Noemi, ela propõe no seu coração e fala assim, eu vou voltar para minha casa. Depois de 10 anos vivendo ali, em Moabe, 10 anos de maldição sobre a vida daquela mulher, perdeu o seu marido e perdeu os seus 2 filhos. Ficaram 3 mulheres viúvas morando dentro de uma casa. Aquela mulher recebe a notícia de que lá, em Israel, em Belém, Deus havia visitado a casa do pão. E Deus havia abençoado aquele lugar novamente. E ela fala, eu vou voltar para lá. A atitude de Noemi foi a seguinte, de falar com as suas noras assim, olha, vocês não precisam me seguir. Ela desobrigou as suas noras da sua obrigação, que era de ficar com ela. Ela falou, sabe por quê? Olhem para mim. E ela fala, vocês estão vendo por acaso algum filho comigo?
Vocês estão vendo por acaso algum filho no meu ventre? Eu tenho algum filho para gerar para que vocês possam depois se casar com eles? E mesmo se eu tivesse um filho, será que vocês iriam esperar que ele chegasse à idade adulta para que vocês se casassem com ele? Porque existia uma lei lá em Israel que dizia o seguinte: se um homem se casar com uma mulher, e se aquele homem morrer e não der um filho para aquela mulher, um filho, um varão, para que o nome dele, para que a família dele seja lembrada, se a geração dele seja levada à frente, então fica obrigado de que o irmão dele, ou o parente mais próximo, se case com a viúva, para que dê para ele um filho, e que esse filho, o primeiro filho homem que nascer, seja considerado filho do falecido que era o esposo dessa mulher, para que o nome dessa família continue sendo levado à frente, o nome desse homem que morreu. Oh, glória a Deus. Foi por isso que Noemi falou: vocês estão vendo algum filho comigo? Por acaso eu tenho algum filho para poder gerar para vocês, para que vocês possam se casar com ele? Ela falou: não tenho filhos, não tenho nada para oferecer para vocês mais. Então ela falou assim: olha, vocês podem ficar aqui na terra de vocês, eu permito que vocês voltem para a casa das suas mães, vai para lá ficar com a família de vocês, procurem um esposo para vocês, se casem, sejam felizes aí, porque aqui é a terra de vocês, é aqui que vocês nasceram, é aqui que vocês têm a família de vocês. A Bíblia diz que Orfa, Noemi e Ruth, elas se unem ali, começam a chorar muito, entristecidas por causa da situação. Diz que Orfa vem, se agarra com a sua sogra, beija ela, chora com ela. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas ela pega e vai embora. Aleluia. Mesmo depois de tudo aquilo, mesmo depois de tudo que aconteceu, ela pega, chora, porque ela estava no direito dela. Não podemos julgá-la por isso. Ela pega e vai embora para sua casa. E Noemi vê que Ruth, ela fica parada ali, e ela falou: ei, vai atrás da tua cunhada está indo embora, vai com ela. Vai, acompanha ela, vai para a tua família, vai para a tua casa. E Ruth, ela, olha só o que Ruth diz. Ela fala assim: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Ou seja, não insista para que eu deixe você e me afaste. Porque aonde quer que você for, eu irei. Aonde quer que você pousar à noite, eu pousarei ali também. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu ali e serei sepultada. E me faça assim o Senhor, se outro tanto, se eu outra coisa não fizer que não seja isso, somente a morte me separará de ti. Ruth, ela fala assim: olha, não adianta. Ruth, naquele momento ali, Ruth estava falando assim: olha, eu abro mão dos deuses moabitas, eu abro mão de Moab, eu abro mão da minha família, eu abro mão de tudo que eu já vivi hoje aqui, até hoje nessa terra, e hoje eu estou me entregando ao teu Deus, Noemi. Hoje eu estou me convertendo ao seu Deus. Ele falou assim: olha, eu quero que Deus permita que aconteça coisas terríveis comigo. Se eu fizer outra coisa além disso, eu estou falando, aonde você for, Ruth, eu vou com você. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. É assim que nós temos que ser, irmãos. Tem pessoa que fala que está contigo, que está com você. Não, estamos juntos, eu estou contigo, estou fechando com você, não é nada. O primeiro problema que surge, a pessoa some, desaparece, te deixa na mão. Às vezes dentro da própria casa de Deus, o pastor precisa, depende de alguém. E na hora que o pastor mais precisa é aquela pessoa que falou: não, pastor, cadê? Não estamos juntos, estamos nada. Que Deus venha levantar Ruth hoje aqui nesse lugar. Que Deus venha levantar pessoas que estejam dispostas a falar assim: ei, pastor, aonde sofreu, eu vou com o Senhor. Tem que entrar lá para evangelizar, vamos lá. Pastor, tem que ir lá no hospital, eu vou com o Senhor. Tem que ir na prisão, no presídio, vamos juntos, eu vou com o Senhor. Pastor, vamos lá naquela família visitar, vamos. Ei, o pastor é a mesma coisa. Pastor, preciso da sua ajuda, vamos juntos, meu filho. Vamos lá naquela casa visitar aquela família, vamos orar, vamos interceder. Não adianta.
existe uma diferença muito nítida entre Orfa e entre Ruth. Orfa, ela tinha o que podemos dizer de aquela presença. Orfa, ela tinha fé, mas Ruth tinha as obras. Era assim. Orfa tinha gratidão, mas Noemi tinha o sacrifício. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não adianta você falar com a sua boca se você não tomar uma atitude de agir. Perdão, pastor. Tiago, ele fala assim, olha, só tem como você mostrar a tua fé através das tuas obras, não adianta. Orfa tinha fé, mas não tinha atitude com as obras. Tinha gratidão, mas não fazia o sacrifício para agradecer. Deus está procurando pessoas que tenham fé e tenham obras. Pessoas que tenham gratidão, mas também façam sacrifício. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Quando aquela mulher decide voltar para Israel, aquelas leis lá de Moab dentro de Israel não tinham nenhum tipo de validade. As leis moabitas dentro de Israel eram anuladas, eram nulas. Então a responsabilidade que Ruth teria com Noemi dentro de Israel não tinha mais aquela força da lei de Moab. Sabe por quê? Que Ruth mesmo assim ela vai, porque não é a palavra de alguém, não é o que alguém diz para você que faz ser quem você é o que você é realmente que importa. Talvez tenha muita gente que diz assim, fulano não presta, mas não conhece você, não sabe quem você é. Talvez um dia você pode até não ter prestado nada, não ter valido nada. E hoje você continua não valendo nada, mas hoje você é remido pelo sangue de Jesus. Hoje você é liberto pelo sangue do Cordeiro de Cristo. Então não se preocupe com o que as pessoas estão falando de você, não. O importante é o que Deus pensa de você. Ele diz assim, olha, lá em Jeremias, eu vi seus pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar para vocês o fim que vocês esperam. Aquela mulher volta. E quando ela chega ali, ela se depara com uma situação difícil que a sua sogra Noemi iria enfrentar. Uma casa sem um marido, sem um esposo, sem ninguém. Aleluia. Quando Noemi chega lá, as pessoas começam a saudar ela e dizer que ela voltou felizes com a presença dela ali, mas ela fala assim, ei, não me chame mais de Noemi, porque Noemi quer dizer amável, eu não sou mais assim. Quando eu saí daqui desse lugar, eu era uma pessoa amável, mas agora que eu estou voltando para cá, eu sou uma pessoa amargurada. Me chama de Mara, porque agora não tem mais alegria, felicidade no meu coração. Talvez um dia tu já foi feliz. Talvez um dia você já foi uma pessoa amável. E hoje talvez você é uma pessoa amargurada, uma pessoa azeda que ninguém consegue ficar perto de você mais, porque você só sabe reclamar dos seus problemas, das suas lutas, das suas dificuldades. Talvez por causa das circunstâncias da vida você hoje é uma pessoa que está completamente entristecida. Talvez esteja até vivendo uma vida de aparência na presença de Deus, por causa dos problemas, das circunstâncias da tua vida. Mas Deus ele pode te dar um novo nome hoje. Deus ele pode reescrever hoje a tua história. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Ruth ela pega e deixa a sua sogra lá na casa deles, na casa delas. Não vai trabalhar. Ela vai respigar. Estava na época da colheita, do trigo e da cevada. Ela vai para lá para poder colher o
que dizia que na época da colheita, tudo aquilo que fosse caído no chão, na época dos ceifeiros deixassem cair no chão, não era para ser pego. Porque aquelas pessoas que estivessem passando necessidade, ou seja, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, eles iriam ali naqueles campos para poder pegar aquilo que caiu no chão, para que eles pudessem se alimentar, se manter. E Ruth, ela pega e mostra através desse carinho dela, dessa atitude dela, e cuida da sua sogra, ela cuida de Noemi. Muito diferente de muitas pessoas que estão na casa de Deus somente reclamando dos seus problemas e não tomam uma atitude. Pessoas que só sabem pedir oração. Eu estava vindo para cá, já tinha gente pelo WhatsApp me pedindo oração, pelo Facebook me pedindo oração, mas as pessoas não se levantam do seu lugar e vão buscar por aquilo que elas estão precisando. Ruth, ela pega, deixa a sua sogra em casa e ela vai para o campo trabalhar durante todo o dia, respirando, colhendo trigo e cevada. Quando chega no final da colheita, no final do dia, ela vai lá colher aquilo que caiu no chão, que sobrou, para que ela pudesse se alimentar, para que ela pudesse ter um alimento dentro de casa. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei que tipo de alimento você está pegando. Talvez você está vivendo como Ruth estava vivendo, colhendo aquilo que estão deixando cair no chão para você. Aleluia. Talvez você está vivendo daquilo que estão deixando para você ali, as sobras. Teve uma mulher que um dia chegou para Jesus e falou assim: Senhor, Jesus falou assim: não é lícito tirar das crianças, dos filhos e lançar para os cães. Mas ela disse: mas os cães também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E tem muitas pessoas hoje que estão vivendo de migalhas. E Deus está falando para você: eu tenho coisa grande para a tua vida. Deus está falando para você: para de viver daquilo que está caindo no chão das migalhas, porque eu tenho coisa preparada para você grande. Mas não pare de lutar, não desista. Ruth, mesmo assim, não parou de lutar, não desistiu. Ela ia lá para os campos para colher aquilo que estava caindo no chão, para levar para se alimentar, mas ela não desistiu. Por enquanto ela estava ali colhendo, por enquanto ela estava ali, a palavra diz que Boaz estava observando. Eita! Boaz estava só olhando, que ele chegou para o seu servo e falou: quem é aquela mulher? E ele falou para ele: é uma moabita que veio junto com o irmão. Ela veio junto com ele. Mas já havia um plano arquitetado pelo Deus para a vida daquela mulher. Havia um plano arquitetado pelo Senhor. Deus tem coisas preparadas para você que você não percebe nem imagina. Ele fala assim: muito mais do que aquilo que você pediu ou pensou, é aquilo que eu tenho preparado para você. Ruth estava pensando que estava ali somente para colher migalhas, mas Deus tinha coisas grandes preparadas para a vida dela. Aleluia. Não foi em vão ela abandonar Moab. Não foi em vão ela seguir a sua sogra Noemi, até chegar ali em Belém, até chegar ali em Israel. Nada que tu faz para Deus é em vão, nada. Nada. Tudo aquilo que você faz para o Senhor, Deus vai te recompensar. Aleluia. Glória a Deus. E Boaz, então, ele descobre que ele era um parente próximo de Elimelec. E ele se encaixava perfeitamente na lei do remidor. A lei do remidor era aquela que eu falei para vocês aqui no início. Quando uma mulher ficava viúva, o parente mais próximo daquela viúva, da família do marido dela, tinha que se casar com ela para dar para ela um filho, cuidar dela, cuidar da família dela, cuidar dos bens dela, até que ela tivesse um filho varão que pudesse administrar a casa e cuidar de tudo. E quem era esse remidor? Era Boaz. E quem era Boaz? Boaz era o filho de uma prostituta de Jericó, chamada Raabe. Talvez era assim que as pessoas conheciam Boaz lá naquele lugar. Talvez era assim que as pessoas identificavam: ela está vendo lá o filho da prostituta, está vendo ali. Aleluia. Ele está vendo ali o filho da prostituta, olha lá. Aquela mulher que se infiltrou no meio do povo de Deus, chamada Raabe, olha lá o filho dela lá. É o filho da prostituta. Para saber como é que as pessoas conhecem você hoje.
Eu não sei como é que as pessoas olham para você hoje, mas Deus mandou dizer assim: ei, eu remi a tua vida, eu salvei você, eu dei para você um nome novo, eu dei para você uma história nova. Não se preocupe com aquilo que estão falando de você, porque eu, Senhor, eu te conheço, eu sei quem você é. Aleluia. Era assim que as pessoas falavam de Boaz. Olha lá, o filho da prostituta. Aleluia. Mas Boaz era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem temente a Deus. Depois que acaba a colheita, depois que termina a colheita, eles fazem a festa da colheita. E Noemi fala para Ruth assim: Ruth, se arruma para vir para a festa. Ela fala assim: eu não posso. Eu não posso porque essa festa é para mim, somente para os israelitas. Eu não tenho diante da lei autoridade nenhuma para poder participar dessa festa. Eu não tenho direito nenhum diante da lei de Israel para participar das festas de vocês. Noemi fala para ela assim: você não poderia, se você não fosse minha parente, mas você é minha filha, então por causa de mim você pode ir. Você não teria direito a nada que Deus tem preparado para você, não. Mas sabe uma coisa? Por causa do sangue de Jesus, você tem direito. Por causa do sangue do Cordeiro, você tem direito. Não é por sua causa, não é por causa de ninguém. É por causa de Jesus, porque tu é filho dele. Porque tu é filho de Deus, é por isso que tu tem direito. Aleluia. Vou ficar exaltado agora do Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu nunca corri com uma mensagem ao outro, irmão, mas glória a Deus, Deus tem falado aqui poderosamente no meu coração. Depois que Boaz ele descobre isso, que ele era o parente remidor, que ele era o parente mais próximo, depois que ele descobre que ele podia abençoar aquela família, ele não pensa duas vezes. Ele vai lá, depois da atitude de Noemi, falou para Ruth assim: Ruth, tu vai para a festa. Quando você chegar lá na festa, você vai fazer o seguinte: você vai acompanhar Boaz para onde ele for dormir. E o lugar que ele for repousar e descansar, tu vai chegar. Tu vai virar os pés dele, tu vai descobrir os pés daquele homem, porque eles usavam túnicas. Tu vai descobrir o que é dele. E tu vai se deitar aos pés dele, porque ele vai entender o que significa isso aí. Aquilo ali era como se fosse mostrando para ele qual era o dever dele como parente remidor. Você imagina o Boaz lá dormindo de noite no frio, e de repente ele vai sentir um frio no pé. E ele se levanta para ver que aí, quando chega lá tem uma mulher agarrada no pé dele. Ei, se for ficar aos pés do Senhor, do teu remidor, tu não vai sair sem a tua bênção, não. Se você ficar aos pés do teu Senhor, tu não vai sair sem a tua vitória, não. Ele fala assim: ei, quem é você? Ele fala assim: eu sou Ruth. E ela vai explicar a situação. Ela mostra para ele o que estava acontecendo e ele entende. E ele fala: não se preocupe, porque eu vou fazer conforme a lei de Deus manda. Eu vou fazer conforme a lei do Senhor ordena. Eu não posso tocar em você por enquanto, a lei não me permitir. Mas eu vou fazer tudo de acordo com a lei de Deus. E eles vão fazer tudo de acordo com a lei do Senhor já preparado e ordenado de serviço. Ele vai lá e vai remir a família de Elimelec, por ele ser o parente mais próximo, ele se casa com Ruth. E ele, com essa atitude, ele preserva o nome de Elimelec e o nome de Malom. E aquela família é abençoada porque Boaz era um homem muito poderoso, muito rico. E da união de Boaz e Ruth nasce o avô de Davi, Obed. De uma geração de uma prostituta, de uma geração de uma amaldiçoada, Deus uniu e fez sair o príncipe, o rei de Davi.
importa quem é parente teu, pode ser o maior bandido, pode ser o pior delinquente. Mas Deus está falando assim, eu deveria a tua família. Aleluia. Eu vou abençoar a tua família. Você sabe, dizer uma coisa aqui para você. Você sabe quem é o nosso parente que não foi? Porque nós estávamos completamente afastados de Deus. Nós estávamos completamente sem direito algum à presença de Deus. Por causa do pecado. O pecado nos fez escravo. Ruth era um escravo. Ela estava ali trabalhando para Boaz como uma escrava. E a lei dizia que o parente vendedor tinha que libertar o escravo da sua escravidão, se fosse parente. Nós éramos escravos do pecado. Mas o nosso parente vendedor chamado Jesus Cristo, o Messias. Ele veio e ele vendeu você. Ele vendeu a mim. Ele nos resgatou, o nosso resgatador nos tirou das mãos do pecado, nos libertou da escravidão do pecado. Para que pudesse fazer você hoje parte da família de Deus. Eu não sei quem você é. Eu não sei há quanto tempo você está na presença de Deus. Deus está falando para você, tem uma história nova preparando para a tua vida. E eu sei que tem pessoas aqui hoje que essa palavra entrou dentro do teu coração. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que estão falando assim, realmente nós estamos vivendo uma vida amaldiçoada porque eu procurei. Realmente nós estamos vivendo uma vida longe da presença de Deus. Às vezes eu até pareço que estou, mas eu sei que eu não estou. Eu preciso ser reunido hoje. Eu preciso ser resgatado hoje, porque eu estou impedido. Deus está falando para você. Vem aqui hoje. Eu quero te convidar aqui para eu quero orar por você. Não fica aí, não permita. Sai daqui hoje sem ser resgatado, sem ser nulo, não. Vem aqui hoje sem resgatado. Vem aqui hoje sem ser nulo. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Vem. Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar a tua casa, a tua família. Deus quer abençoar tudo aquilo que você possui. Tudo aquilo que você perdeu, Deus vai fazer, trazer de volta a sua vida. Vem, em nome de Jesus. Vem aqui. Aleluia. Venha. Aleluia. Você não é mentira. Tem mais pessoas aí que precisam vir aqui. Vem aqui. Deus está falando com você hoje. Não sai daqui, não rejeite, não. Deus está falando para você. Até quando você vai ficar vivendo uma vida de amargura porque você quer? Continuar vivendo uma vida de amargura porque você quer. Deus está falando, eu vou mudar teu nome hoje. Seu nome não vai ser mais amargura, não, eu vou te abençoar. O rei me protegeu nessa noite. O Senhor Jesus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Pai, Senhor, Senhor Jesus. Feche seus olhos. Aleluia. É muito difícil. Sabe por quê? Porque Deus fala, o Espírito Santo age, os corações ardem, mas as pessoas não querem dar crédito a ouvir aquilo que Deus está falando. As pessoas preferem viver uma vida de aparência, preferem viver uma vida falsa, sendo que Deus está vendo tudo. Porque abrir seu coração, rasgar sua vida na presença de Deus e dizer, Senhor, eu preciso ser resgatado. Eu estou impedido, eu preciso ser reunido. Deus está falando com você, está te dando uma oportunidade hoje. Cuidado. Porque a oportunidade pode ser a última e a gente não sabe. Vem hoje. Vem ser resgatado, vem ser reunido hoje. Deus está te chamando. Deus está falando com você. Vamos orar por ela. Senhor Deus. Meu Deus, venha mudar hoje o nome dessa mulher. Se ela está vivendo hoje uma vida como Mara, como amargura, eu quero que o Senhor hoje transforme ela em uma mulher amável, em uma mulher feliz, em uma mulher alegre. Entra dentro da casa dela e muda a história, Senhor. Entra dentro da família dela e muda aquilo que o Senhor tem falado, o Senhor vai cumprir. Meu Deus, todos os corações que estão aqui nesse lugar, que estão falando, eu queria poder ir lá, eu queria ter coragem. Eu queria ter essa coragem de ir lá na
essa mulher. Senhor, eu quero testemunho. Eu quero testemunho da vida dela, meu Pai. Eu quero estar vendo, meu Pai, o que o Senhor fez. Eu quero saber contar a transformação que o Senhor fez na vida dela. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor faz isso. O Senhor é poderoso, o Senhor executa isso na vida dela. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai. Pela vitória da tua filha, Jesus. Pode voltar. Antes de passar o microfone, pastor, eu quero somente perguntar se tem alguém aqui hoje que você está afastado dos caminhos do Senhor, que você está desviado, que você está fraco na fé, que você está pensando em parar e desistir. Eu quero convidar você aqui, eu quero orar por você aqui. Se você hoje quer decidir entregar sua vida para Jesus, voltar para Jesus, eu quero convidar alguém aqui para me orar pela tua vida também. Se você está se sentindo fraco, com vontade de parar de desistir, Deus está te chamando aqui. Aproveita que Deus está falando contigo, Deus está te chamando. Eu quero te dar força hoje. Vem em nome de Jesus. Não saia daqui, não seja egoísta o suficiente para sair daqui e falar assim, eu sou forte, eu posso. Não, sem Jesus tu não pode não. Sem Jesus você não consegue nada. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Tenha coragem de reconhecer. Tenha coragem de reconhecer que você precisa de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, toma teu filho nas tuas mãos. Ele precisa do Senhor, meu Pai. Como eu preciso. Eu preciso muito de ti, Senhor. Meu Deus, ajuda teu filho a crescer hoje. Meu Deus, olha por terra todas as provações, todas as tentações. Meu Deus, os pecados lança no mais esquecimento hoje. Mas que o seu filho saia da rua hoje resgatado e remido pelo teu sangue. Oh, remidor celestial. Meu Deus, ajuda o teu filho, dá força para ele. Fortalece o teu servo para andar na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Ajuda o seu filho, Pai. Aleluia. Ajuda o seu filho. Em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus possa derramar sobre a vida de vocês bênçãos sem medidas. E quando vocês forem orar a Deus, ore por mim, irmãos. Ore pelo nosso ministério, que nós precisamos muito. As obras são grandes, mas a vitória é certa em nome de Jesus para a tua vida. Venha aplaudir o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bate palma para Jesus nessa igreja. Graças a Deus, irmãos. Nossa, meu Pai da glória. Que vocês amados do Senhor. Eita, glória! Vamos chegar lá um dia. Um dia chegar lá. Um dia chegar lá. Um dia chegar lá nessa gente. Amém, irmão? A Bíblia diz, irmãos, que quando um pecador se arrepende, talvez você não entendeu ainda, não viu isso na Bíblia ainda, amém? A festa dos céus, irmão. Glória a Deus! Cadê o glória? Amém, irmão? Jesus diz assim, os discípulos chegaram tão felizes. Senhor, no teu nome, expulsamos o teu nome, vieram por outro lado. Trouxeram a notícia para Jesus pensando que o mestre ia ficar feliz. Sabe o que Jesus vai repreender assim, olha. Isso. Se alegrai, porque o vosso nome escrito no livro da vida. Amém, irmão? Amém, igreja? Deus abençoe, irmãos. Que palavra abençoada. Amém? Eu peço perdão ao nosso irmão, pelo deixa Cláudio, que o nosso som hoje está muito ruim também. E teclado ficou na outra congregação. Amém? Nós estamos vendo que hoje não ajudou muito, não. Mas na próxima vez eu creio que nós vamos ajudar mais daí. Amém, irmão? Porque nós assembleanos, nós temos um problema muito, estou falando com os irmãos, é um problema de compreensão, né? O assembleano, quase que tem um negócio que ele, né, irmão, né? Fecha.
Amém, irmão? Mas a palavra de Deus, irmãos, aleluia, irmãos, ela é primordial na nossa vida. Amém, igreja? É muito bom eu pular, rodar, marchar. Eu gosto desse negócio, né? Glória. Nós temos que aprender.